Em nosso estudo de hoje, a lição 15 do livro Pensamento e Vida, e tem por título Saúde. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima, e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que muitas vezes a tuberculose, o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primeira no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo apesar dos tributos de sofrimento. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo da existência retratem as substâncias que ingerimos. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados caracteres, compelindo-nos a recolher assim de volta os resultados da nossa imprevidência. Mas não é somente aí no domínio das causas visíveis que se originam os processos patológicos multiformes. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentue-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados que se nos conjuguem ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Não nos esqueçamos assim de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Vamos raciocinar uma coisa junto? Se você fazer um resumo de tudo, vai existir para a gente a saúde mental ou espiritual e vai existir a saúde física. A mais importante de todas é a gente manter a saúde espiritual. Mas como assim? É porque o que acontece? A saúde física ela vai depender da saúde mental. A minha mente pode desregular e pode trazer muitos desequilíbrios ao nosso corpo físico. Algumas vezes aqui na Terra a gente vai passar pela situação de a mente estar bem e o corpo não estar. E a gente guarda no fundo do coração a mensagem de um espírito muito amigo, Dr. Adolfo Possoli, quando ele falava para a gente assim: eu posso ser doente, ou melhor, ter a doença e não ser doente. Eu posso ter uma doença e não ser uma pessoa doente. Às vezes eu tenho uma doença no corpo, por quê? Ela é resultado de alguma coisa que eu fiz lá nas encarnações passadas.
e pela lei de causa e efeito ela está se manifestando em mim agora. Mas eu estou mantendo a saúde mental, e com essa saúde mental eu vou conseguir o equilíbrio para poder tratar essa enfermidade física, lembrando que eu tratando essa enfermidade física, eu vou estar também tratando a enfermidade mental. Porque, na verdade, o que está sendo exteriorizado aqui é consequência de alguma coisa que eu fiz. Agora vamos pegar a situação contrária. A pessoa está com o corpo são e, na verdade, ela está com uma crise de ansiedade muito grande, ela está com depressão ou com síndrome do pânico. A gente fala muito das duas, a gente lembra que tem diferença das duas com relação a endorfina e noradrenalina. Uma está alta e outra está baixa. Mas as duas são transtornos psicológicos graves. E o que acontece é a mente começa a contaminar o corpo aos poucos. Então, o Emmanuel começa a dizer para a gente, olha, a saúde, ela é igual quando você chega na casa de uma pessoa e você fala, essa pessoa ela não cuida da própria casa. Ela não tem noção de higiene, olha como é que a casa está suja. E você vai olhar às vezes para a pessoa e vai falar assim, ou ela não cuida do corpo agora, ou ela não cuidou do corpo nas encarnações passadas, mas daqui a pouco você começa a conversar com a pessoa e você vai ver que o mundo de expiações e provas oferece esses espetáculos mesmo, das expiações. Então o que acontece? A gente vai olhar para a pessoa e falar, não, ainda bem que ele já se conscientizou e agora está cuidando. Se ele está cuidando agora da mente, está reparando agora no espírito que ele é, os problemas que ele traz, ou o corpo dele vai começar a ficar bom a partir de agora, ou os próximos corpos virão mais sadios. Mas ele fala agora, a falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúne simplesmente só as forças desvairadas do nosso arrependimento, mas também as ondas da vítima. Então, quando eu apronto com as pessoas, eu começo a trazer desarmonias de vastas proporções nos centros das almas. E, ao mesmo tempo, depois de ter falado, por isso que Jesus fala que a gente tem que aprender a amar até o inimigo, perdoar 70 vezes 7, bateu numa face da outra, pediu a capa da túnica, pediu para caminhar 1000 passos, caminha 2000. Não é à toa, ele está falando de saúde. E depois ele fala, além disso, a cólera, o desespero, a crueldade e a intemperança, agora eu não estou falando do que eu fiz com o próximo, estou falando do que eu estou fazendo comigo mesmo. Ela vai criar zonas mórbidas de natureza particular, que impondo às células, né, a distonia pela qual vão anulando o sistema de defesa nosso. E é interessante até que ele tem um momento que ele fala assim, ó, todos os sintomas mentais depressivos, todos os sintomas mentais depressivos, todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose. Para quem não sabe o que é mitose, quando a gente vai estudar lá, a mitose é a multiplicação celular do vegetal. A mitose é normalmente a multiplicação das células. A célula desce desse jeito, ela faz isso e se divide. Então o que acontece? Ele está falando que eu com depressão, eu trazendo problemas mentais, eu estou influenciando a multiplicação celular, e daqui a pouco essa multiplicação celular, o Emmanuel vai ser bem direto com relação a quais são as causas que ela pode trazer. Ele vai falar de tuberculose, de câncer, lepra, ulceração. Ele diz, são fenômenos secundários. Qual foi a causa primária? Minha mente. A pessoa que é nervosa demais, que é colérica demais, fica desesperada demais. E a pessoa que está fazendo maldade com os outros. Isso vai trazer, a partir da falta de saúde mental, vai comprometer a minha saúde física. Depois ele fala, ainda completa, ó, não é somente aí não, ainda tem também mais. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Ele, no primeiro lugar, ele falou das coisas mais graves. Agora, por fim, ele fala qualquer, né, emoção doentia. E aí, a gente não vai entrar no detalhe, cada um vai saber dizer o que é emoção doentia, a gente só vai dizer que emoção doentia é toda aquela emoção que faz com que a gente haja contrário ao Evangelho de Jesus, essa lei de felicidade e de amor.
e assim a gente vai construindo a nossa saúde mental daqui para frente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.